Sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Taylor Talks, do programa Taylor Made. O Taylor Made busca trazer proximidade, transparência e estreitar os laços entre a TROs e nossos clientes. Pensando nisso, desenvolvemos o Taylor Talks, uma iniciativa que traz a troca de experiências e conhecimento entre a TROs e nossos clientes. Eu sou a Sara, sou TROs há pouco mais de 3 anos e graças ao incentivo, à curiosidade e ao espírito de dono que vem da TROs, hoje eu mergulho no comercial, no universo do comercial e atuo como mediadora desse nosso bate-papo. E para essa edição da nossa websérie, contamos com a participação do nosso gerente de produtos varejo, Marrone. O Marrone iniciou sua carreira no segmento de varejo, passando por multinacionais como a Master Foods, e está no segmento sucroenergético há mais de 6 anos, com atuações no B2B e no etanol. Atualmente, Marrone é responsável pela nossa estrutura de vendas e empacotamento externo do Grupo TROs. Boa tarde, Marrone. Boa tarde, Sara. Obrigado pela introdução. Bom, e hoje nós temos a honra de receber aqui para o bate-papo o CEO da Redtop, é um grande parceiro comercial do nosso segmento de varejo, o Sérgio Noia. Sérgio Noia atuou em gigantes do setor, como Walmart, GPA, Carrefour. Ele está no grupo Redtop desde agosto de 2019 e também já teve passagem como presidente da rede paulista Lojas Supermercados. Sérgio, fique à vontade para complementar essa breve apresentação e falar um pouco do negócio da Redtop em números. Fique à vontade. Obrigado pela participação. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, né? Obrigado pelo convite, Sara, Marrone, muito obrigado. Como vocês me apresentaram, eu estou na Redtop, na verdade, desde junho, quando eu vim fazer um diagnóstico aqui para eles, e a partir de agosto, oficialmente, né? Quando eu assumi como CEO. Meu papel aqui é profissionalizar a empresa. É uma empresa familiar que tem 5 famílias que são donas do negócio. Hoje o nosso negócio está perto de 1 bilhão em faturamento no ano. Nós temos 29 lojas, das quais 6 atacarejos com a bandeira Preceiro e 23 supermercados com a bandeira Redtop. O grupo Redtop ele é oriundo de uma associação chamada Aço Vale. Era uma iniciativa das famílias aqui do Vale do Itajaí, que compravam em conjunto, né, para poder ter melhores negociações, e depois resolveram criar uma bandeira há 18 anos, a bandeira Redtop. Foram crescendo, entrando e saindo os sócios, e hoje são 5 famílias e, a princípio, não entram mais sócios. São essas 5 famílias. E como você disse, de agosto para cá, eu assumi como CEO para profissionalizar a empresa, fazer um planejamento estratégico para levar a empresa para um outro patamar e, quem sabe, até em nível nacional, no médio e longo prazo. Então, essa é a história da Redtop. Como você falou, eu tenho mais de 20 anos no mercado, comecei como trainee no varejo, passei pelas 3 grandes redes, Carrefour, Walmart e Grupo Pão de Açúcar, em diversas funções. Então, eu já fui encarregado de departamento, fui gerente de loja, diretor regional, fui para a área comercial, atuei como diretor comercial de diversas categorias, onde, inclusive, eu convivi com o Grupo Térios lá no passado, nas diversas empresas que eu passei, até chegar a CEO, há cerca de 8 anos que eu já atuo como CEO em empresas médias, né? E acabei, de certa forma, me especializando em atuar com famílias, com empresas que precisam evoluir na governança, a ponto de buscar um próximo passo de profissionalização e para alçar novos voos. Então, hoje, esse é o meu momento e o momento da empresa, e eu estou muito feliz aqui no Vale do Itajaí. Sou paulistano, né? Mas já estou morando aqui em Blumenau já há mais de 1 ano, e estou bastante feliz aqui em conviver com o catarinense. Interessante. Sérgio, e falando um pouco, então, sobre esse novo projeto com a Redtop, a Redtop está passando por um grande e intenso processo de modernização de seus supermercados e de migração para o atacarejo. Conta para a gente, então, Sérgio, como fica a estratégia e a competitividade nesse modelo com sistemas distintos na área de vendas? Como que funciona esse processo?
Muito interessante sua pergunta, Sara. Na verdade, o que a gente tem hoje, desde a minha chegada, é um modelo de multiformato para poder atender todos os públicos da nossa região, né? Nós atuamos em 15 cidades aqui no Vale do Itajaí, e o público, é difícil você achar que o cliente ele é de um único formato, né? Só supermercado, só atacarejo, só hipermercado. Normalmente, ele, de acordo com a sua necessidade de compra, ele busca a sua ocasião de compra, ele vai buscar naquilo que mais lhe interessa. E a gente sofre aqui na região do Vale do Itajaí um nível de competitividade muito intensa com os players regionais. Como todos sabem, os grandes aqui não são tão fortes, né? O GPA, o Carrefour, o Walmart, das empresas que eu passei, hoje Grupo Big, né? Que foi vendido há cerca de 2 anos, eles estão presentes aqui na região, mas não são tão fortes. Quem é forte aqui são realmente as redes locais, né? Os meus principais concorrentes são oriundos daqui mesmo, de Santa Catarina. Então, o que a gente busca aqui é buscar defender território e, ao mesmo tempo, avançar dentro das regiões em que a gente enxerga que tem potencial de consumo e, obviamente, público-alvo dentro da nossa proposta de valor. O que nós temos hoje, na verdade, são 6 atacarejos, que já representam em torno de 30% do nosso negócio. E os 23 supermercados, os outros 70%. Quando eu cheguei, nós tínhamos apenas um atacarejo em São Francisco do Sul, com a bandeira Preceiro. Era um modelo que os sócios estavam testando, e eles estavam ainda em dúvida se iriam evoluir ou não, mas com a tendência, a aceleração da implantação de atacarejos na região, na vizinhança, fez-se necessário a gente competir formato com formato, ou seja, competir atacarejo com atacarejo, supermercado com supermercado. E nós fizemos 2 experiências que nós transformamos 2 lojas em dezembro do ano passado, a loja da BR aqui em Dayal e a loja de São Domingos em Navegantes, e a gente teve a sorte e a boa notícia de dobrar as vendas após essa experiência de transformar supermercado em atacarejo. Então, teve muita aceitação. Obviamente que a gente teve que reduzir preço para poder competir com o atacarejo, mas a gente ganhou no volume e a gente passou a ter um custo de operação mais baixo também, que é esse modelo de atacarejo. Enfim, isso nos animou e a gente abriu uma loja em Camboriú em março, transformamos uma outra em junho e outra em agosto também. Então, hoje nós somos 6 lojas, já, como eu falei, representando 30% do nosso negócio. Nós não temos a intenção de ser uma empresa essencialmente de atacarejo, muito pelo contrário. Nós atendemos, sim, os supermercados, nós temos supermercados que atendem, sim, o público local, até porque nós temos cidades de 10 mil, 8 mil, 15 mil habitantes, que nem sempre comportam um atacarejo. Então, nós somos o supermercado da cidade. Né? E nas cidades maiores, onde tem realmente um fluxo maior, um público realmente voltado para preço, a gente abre atacarejo. Então, o bonito desse negócio é você ter um multiformato, formatos complementares para atender todas as ocasiões de compras do consumidor. Então, esse é o momento da Rede Top em termos de estratégia de multiformato. Isso para o curto prazo. Eu posso falar mais para frente o que a gente pensa para o médio e longo prazo. Entendi, obrigada. Obrigado, Sérgio. Bom, o varejo vem sofrendo diversas mudanças ao longo do tempo e a gente sofreu um impacto diferente esse ano, né? Teve o fator pandemia. A Terrios, como grupo, ela adotou diversos protocolos para a segurança dos nossos colaboradores, prezando a qualidade dos nossos produtos, e a gente mudou também o nosso perfil de atendimento aos nossos clientes, via atendimento muito mais por ligações, né? E até mesmo reuniões como essa que a gente está tendo hoje. A gente atende diversos canais de venda, como o próprio B2B, e a gente sentiu um grande impacto em algumas indústrias. O canal B2C, como a gente faz parte, né, o açúcar faz parte da cesta de produtos básicos, nós não sofremos tanto, teve uma migração de segmentos, e aí eu gostaria de saber um pouco da Rede Top, né, as ações que ela tomou nesse período da pandemia e o que vai ser levado daqui para frente, comparado com a rota que vocês mudaram aí nesse período desse ano.
os protocolos que nós seguimos, o comitê de crise, nessa ordem, comitê de crise, protocolos, as decisões realmente com muita assertividade. Em seguida veio a máscara, que hoje é a maior proteção que nós possamos ter, além da higiene pessoal, né, e o distanciamento. Então, tudo isso foram evoluindo de forma que a gente conseguiu conviver. E, olhando pelo lado empresarial, nós não paramos. Nós reformamos lojas, nós compramos a bandeira Galegão no ano passado e viramos a bandeira para a Rede Top, 4 lojas no mesmo dia, no dia 27 de maio. Em junho, nós transformamos uma delas para atacado, para atacarejo. E em março, um pouco antes, abrimos um atacarejo em Camboriú. Ou seja, durante a pandemia, nós não paramos, nós reformamos lojas, nós inauguramos lojas, nós mudamos bandeira, a gente cresceu na pandemia. Mudou o hábito de consumo, o consumidor passou a ter um consumo mais dentro de casa, e a gente realmente procurou atendê-lo bem. Como você falou, o Marrone, o segmento de vocês sofreu menos por se tratar de produtos básicos, né? Houve um aumento do consumo das commodities, e isso fez com que a gente, num primeiro momento, tinha risco de desabastecimento, mas não houve. Né? Acho que esse foi um cuidado que nós tomamos também, avisar, alertar a população, para não precisar correr para os supermercados, que não haveria desabastecimento, assim como não houve. E aí eu parabenizo a indústria, parabenizo a Térios por realmente ter nos atendido muito bem nesse período e sem deixar faltar de mercadoria para os nossos consumidores. Então, um breve relato de como é que tem sido esse período início de pandemia, desde o início até agora, que já estamos indo para o final do ano. Legal, Sérgio, obrigado. Falando um pouco dessa aproximação, né, e é muito importante até você, pegando um gancho do que você comentou, da proximidade entre os parceiros, né, o fornecedor e o parceiro. A Teos, ela tem diversos programas de aproximação, o próprio Tailor Made é um programa de aproximação, e a gente preza muito por essa troca de informações, né, contribuindo cada vez mais para que os nossos clientes se posicionem melhor na gestão de compra, a gente entendendo melhor as necessidades dos nossos clientes e proporcionando uma melhor experiência de compra, né, para os grupos. Essa aproximação é uma troca realmente, e a gente acredita muito nisso, hoje é um dos nossos principais pilares, e aí, olhando para essa parceria e essa aproximação, a importância da indústria cada vez maior para o negócio de vocês, né, Sérgio? E aí eu queria saber como vocês enxergam isso, essa aproximação da indústria, do parceiro, como troca, né, de experiências e crescimento em conjunto aí com as duas empresas. Eu costumo dizer que o varejo não é nada sem a indústria e a indústria não é nada sem o varejo, exceto se cada um quiser tomar rumos isolados, como existem casos, né, lojas que só vendem marca própria, a indústria que tem a venda direto para o consumidor. Mas essa não é a realidade do nosso negócio, né? Ainda mais no segmento que vocês atuam. Eu entendo que a cada dia que passa, nós precisamos estar alinhados. Alinhados nem sempre é concordar com tudo. Muitas vezes você tem o interesse, você tem seus objetivos, você tem suas metas, você tem a tua necessidade de margem, né, de rentabilidade, assim como o varejo também e vive um nível de competitividade bastante ferrenho, né? No mercado hoje, o varejo brasileiro é um dos segmentos que mais tem competitividade de todos os segmentos. Então, o que ocorre? O mais importante é nós buscarmos esse alinhamento e interesses comuns. Né? Então, aí que entra aí uma questão de um trabalho em conjunto e de parceria verdadeira, né? Onde a gente tem interesses em desenvolver categorias, em aumentar volume, né? Sem depreciar a margem, e buscar realmente um nível de competitividade saudável para conviver no mercado, para que a loja se torne atrativa. Por isso que entra, Sara, o multiformato. Então, no nível de atacarejo, tem um nível de competitividade, um nível de preço que é diferente do supermercado. Então, é importante essa relação com a indústria para que vocês possam nos oferecer o portfólio adequado e o preço justo para cada formato. Então, isso ajuda muito a gente no entendimento do consumidor e, principalmente, no desenvolvimento da parceria, né? Para crescer juntos, né? Eu acho que é muito importante que nós tenhamos metas em comum. Quanto que a gente quer vender nesse ano, quanto a gente quer entregar de rentabilidade, qual o portfólio adequado. Então, isso tudo, acho que tem que se combinar o jogo.
né? Você não consegue combinar questões de mercado, mas combina, sim, as questões de compra, de planejamento, de sazonalidade, né, de faseamento de entrega. A logística tem inúmeras oportunidades de ganho mútuo aí, de parceria. Enfim, tem uma série de iniciativas que a gente pode colocar os times para poder discutir e buscar realmente o próximo passo de uma relação mais estratégica e não só transacional. Bom, eu gostaria de retomar um pouquinho, Sérgio, seu depoimento sobre como a RedeTop tem agido diante da pandemia. É um assunto do qual a gente não pode fugir. E pensando nas mudanças de hábitos, né? A pandemia trouxe mudanças de hábitos nas mais diversas esferas das nossas vidas, como você mesmo disse. E com o isolamento social, retomando a sua fala, as pessoas passaram a cozinhar mais para suas famílias. E isso acabou culminando em algumas mudanças de hábito no consumidor. E aí a gente queria ouvir de você quais foram as tendências que surgiram diante dessa crise, diante dessa novidade, o que não dá mais para voltar atrás, o que veio para ficar mesmo, e qual foi, no final, o grande aprendizado para o seu setor? Muito bem, Sara. Bom, o consumo dentro do lar, ele aumentou significativamente e houve, num primeiro momento, uma redução do que é considerado supérfluo. É difícil dizer o que é supérfluo, mas porque é muito de cada um, né? Mas as famílias passaram a priorizar aquele consumo básico. Como o nosso negócio é muito de alimentos, né? Alimentos, higiene e limpeza, nós não sofremos como as lojas de departamento sofreram com bens duráveis. Nós não vendemos bens duráveis. Então, o consumo ele se voltou, sim, para a alimentação. A diferença é que, além do básico, como você disse, muitas famílias passaram a cozinhar. E passaram a cozinhar é todo um aprendizado, é toda uma evolução. Então, as pessoas passaram a consumir com mais qualidade também, já que não iam em restaurantes por estarem fechados, exceto o delivery, né? Eles passaram a ter um consumo um pouco diferenciado. Então, nós tivemos categorias que tiveram, sim, um aumento significativo do consumo, principalmente nos básicos, né? Mas nas categorias de condimentos, nas categorias de massas, molhos complementares, elas realmente tiveram, sim, a parte de confeitaria, a parte de bolos, doces, né? A gente teve, sim, um avanço significativo, acredito que vocês também se beneficiaram com o açúcar, né? Onde o consumo aumentou significativamente. Então, isso trouxe para nós um aprendizado interessante, que é a adaptação a uma nova realidade, para evitar desabastecimento e para poder oferecer para o consumidor o produto certo no momento certo, a embalagem correta no momento correto também. Então, e aí passa também por uma estratégia de marketing na comunicação, na oferta daquilo que realmente vai levar mais clientes para dentro da loja. Aproveitando até a sua resposta sobre essa mudança e essa tendência, né, na questão dos atacarejos, a gente vê alguns grandes grupos, né, um pouco mais focado para essa transformação de lojas de super para atacarejo. Você comentou que 30% hoje da RedeTop é o público, não o público, mas sim o formato de atendimento de atacarejo. E aí, olhando a médio e longo prazo, né, essas mudanças que vocês tiveram aí de bandeira, formato de atendimento, como você vê daqui para frente, a médio e longo prazo, a RedeTop? Você vê um equilíbrio entre super e atacarejo, um pouco mais para atacarejo? Como você classifica esse movimento da RedeTop a médio e longo prazo? Na verdade, o Marrone, é um movimento de mercado que a gente está procurando se adaptar. O consumidor brasileiro, ele é essencialmente de classe C, né, na grande maioria, né, trabalhadora, né, e que realmente precisa fazer economia, e nesse momento de crise, muitos perderam o emprego, tudo, então isso acelerou a participação do atacarejo, porque o atacarejo vende de 15% a 18% mais barato que os supermercados. Ele consegue vender porque ele tem um custo operacional mais baixo e também porque tem negociações com a indústria que permite isso. Então, a tendência ainda é de crescimento do atacarejo. Nós temos hoje, vou falar dos grandes players, né?
o Grupo Carrefour, que tem o Atacadão, e o Açaí, que é do GPA. Hoje, o Açaí é a maior bandeira dentro do GPA. Ele já participa com algo em torno de 60% do negócio deles. E o Atacadão é mais de 70% do faturamento do Carrefour. E não era assim há cerca de 10 anos atrás. Então, de 8 a 10 anos atrás, isso chegou nesse patamar. O varejo vai virar só atacarejo? Não. Tem ocasiões de consumo para todos os públicos, né? Até porque esses grandes players têm mini mercado, tem loja de vizinhança, o próprio e-commerce que nós lançamos também em setembro, esse também é um legado da pandemia. Eles têm vários formatos de loja e nós aqui ainda estamos no supermercado e no atacarejo e no e-commerce. O fato é que a RedeTop procura, sim, um equilíbrio entre os formatos, mas ainda tem espaço para crescer no atacarejo. Até porque, quando você abre uma loja de atacarejo, o faturamento ele é o dobro ou o triplo de um supermercado. Então, se eu tiver que pensar em investimento, o retorno é muito mais rápido no atacarejo do que num supermercado. O supermercado custa mais, você tem que ter mais gente e tem um faturamento menor. Por outro lado, você tem uma margem maior, você pode ter um EBITDA um pouco superior também. Mas você tem que adequar a tua expansão de acordo com as necessidades, de acordo com o que o mercado oferece. Onde tem praças que cabe atacarejo, nós vamos abrir atacarejo. Onde praça que cabe supermercado, nós vamos abrir supermercado. Não há nada fechado. Mas eu acredito que o atacarejo vai crescer com maior velocidade do que o supermercado. Não só na RedeTop, como nos concorrentes. Nós temos concorrentes que hoje já tem mais da metade em atacarejo, com menos lojas também. Então, isso mostra uma certa tendência de mercado. Então, o que eu fiz, acabei de apresentar um planejamento estratégico para o Conselho, agora no começo desse mês, onde a gente planejou os próximos 5 anos do grupo, da RedeTop, com crescimento orgânico e também por aquisições. A gente tem, sim, uma ambição de ter algumas aquisições no nosso radar, mas tudo isso depende muito da oportunidade, do negócio, da sinergia que ele possa trazer aqui para o nosso negócio. Eu tenho um centro de distribuição aqui em Dayal, que consegue atender mais 20 lojas, por exemplo. Eu tenho 29 e ele consegue atender quase que o dobro das lojas existentes. Então, tem espaço para a gente crescer sem investimento. Apenas aumentar turno, talvez colocar mais equipamentos, coisa dessa natureza, mas sem precisar expandir o CD. E isso nos permite buscar realmente novos formatos, que é onde a gente tem buscado também um estudo mais aprofundado. O próprio Pet Center, né, o Pet Shop, que é um segmento que nos interessa também, porque busca alguma sinergia com o nosso negócio. A gente já vende Pet Shop nas lojas, mas ter lojas especializadas é uma tendência. Tem grupos hoje que já até abriram capital e que possam ser opções aí de formato. Lojas de vizinhança, de conveniência, lojas de postos de gasolina, enfim. A gente tem várias oportunidades de crescimento ao longo dos próximos 5 anos que a gente desenhou no planejamento estratégico. Mas para 2021, terminar 2020 e fortalecer 2021, vai ser focado no atacarejo. A gente espera abrir 5 lojas no ano que vem, com atacarejo, e talvez 2 a 3 de supermercado no ano que vem, além de uma ou outra eventual transformação de loja de super para atacarejo. E aí, com certeza, o atacarejo vai passar de 50% do nosso negócio. Isso no horizonte aí de curto prazo, isso vai acontecer. O desafio é você ter profissionais aderentes a esses formatos, né? Buscar a rentabilidade justa, né, que esse segmento atua, e ser competitivo. Acho que isso é importante também, porque senão não adianta você ter um formato e não ser competitivo. Então, acho que esses são os horizontes que nos norteiam nesse momento. Total. Ô, Sérgio, para finalizar, falando de TROs, o que a RedeTop espera da TROs como parceiro, como fornecedor? Fala um pouco para a gente com esse sentimento que a RedeTop tem de proximidade aí e o que ela espera da gente como parceiro. Bom, acho que a primeira parte que eu posso te dizer é uma postura absolutamente profissional do meu time, que eu espero atendê-los dessa forma, em todos os níveis que nós temos aqui.
né? E de vocês eu não duvido que seja algo similar, numa relação muito profissional. Eu estou implantando a governança dentro da empresa, então é importante que empresas como vocês, que têm um nível de profissionalismo bastante elevado, como a sua própria experiência, a da Sara, isso faz com que nos ajude a evoluir na governança, na relação comercial do dia a dia. Então, o que eu espero de vocês é que vocês tragam as boas práticas que vocês têm com os meus concorrentes. Eu acho que isso é importante. Claro que toda empresa, não adianta, uma boa prática, ela pode ser bem sucedida numa empresa, como pode não ser na outra. Mas se foi bem sucedida, por que não trazer para cá e a gente fazer até melhor? Né? Trazer condições comerciais atrativas, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a diferenciação de formato nas embalagens, no preço e nas marcas, inclusive, acho que isso, se vocês tiverem, nos ajuda bastante. E, fundamentalmente, a gente tem uma parceria de trabalho, não só na relação comercial, na logística, no marketing, no RH, em todas as áreas, né? Acho que uma visão 360. Eu acho que isso é bacana. A gente procurar ter uma parceria estruturada, né? O que eu chamo de relação top-to-top. Aí até fazendo uma analogia com o nome da rede top, né? Mas uma relação top-to-top, né? Top do primeiro nível da empresa até o nível operacional. Então, passando, como eu falei, pelo marketing, a logística, o comercial, operações, o RH, enfim, todas as áreas acho que podem contribuir. E eu convido você, quando estiver aqui, trazer essas pessoas dessas áreas para que a gente possa ter um relacionamento mais amplo e uma parceria de verdade e já pensar 2021, como é que a gente cresce o nosso negócio. Acho que como um todo, porque tem que ser bom para os dois. Se for só bom para a rede top, pode não ser bom para Térios. Se for só bom para Térios, pode não ser bom para rede top. Então, acho que tem que ter uma relação de ganha-ganha, mas mais do que isso, o consumidor precisa ganhar também. Então, eu costumo dizer que tem que ser ganha a indústria, ganha o varejo e ganha o consumidor. Acho que se tiver essa mentalidade, a gente vai fazer parcerias de longo prazo. E eu convido vocês a estar nessa jornada com a gente. Estaremos com certeza, Sérgio. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Bom, Sérgio Marrone, muito obrigada por esse bate-papo incrível, rico, produtivo. Marrone, você quer complementar alguma coisa antes da gente se despedir? Não, queria agradecer novamente a participação do Sérgio, complementar que essa parceria ela cada vez mais vai ser próxima, né, e crescer juntos com outras ferramentas que não seja diretamente a venda, né, e-commerce, logística, com certeza está no nosso radar, a gente vem realizando algumas ações, então, obrigado novamente, Sérgio, contribuir aí pela entrevista, pelo bate-papo, e a sua participação muito importante, enriquecedora. Obrigado. Eu é que agradeço pelo convite, espero ter contribuído aí com o bate-papo, né, e também é enriquecedor poder trocar ideia com pessoas do nível de vocês, acho que isso nos enriquece também. E eu fico muito feliz em poder ter essa aproximação. Mais uma vez eu deixo as portas abertas, não só das nossas lojas, né, como também aqui do nosso CD, do nosso escritório. Meu time vai estar sempre de braços abertos para atendê-los com o maior profissionalismo e a maior qualidade possível. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, espero ter contribuído e bom final de ano a todos, né, com boas vendas, boas rentabilidades, né, mais clientes, né, isso é importante para todos nós.